Olá a todos, o meu nome é Raíssa, eu sou analista científico aqui da Prodite e hoje eu vou estar passando aqui para vocês um pouquinho dos highlights da Braskem de 2023, que aconteceu esse ano em Campinas, dos dias 29 ao dia 31 de outubro de 2023, tá? Então, para a gente abordar um pouquinho dos conteúdos que foram discutidos nesse congresso, foi apresentado em uma das mesas um assunto sobre o direito humano ao cuidado nutricional, onde eles trouxeram a autorização de que no dia 5 de setembro, durante o congresso da ESPEN, aconteceu realmente um marco muito importante para a história da nutrição, em que foi assinado ali a Declaração Internacional do Cuidado Nutricional como um Direito Humano, onde sociedades internacionais de nutrição, como, por exemplo, a ESPEN, a ASPEN, a FELAMP, o PENSE, em conjunto também com mais de 75 associações do mundo todo, incluindo a própria Braskem, assinaram essa declaração reconhecendo o cuidado nutricional como um direito humano. Essa declaração, ela é um apelo para os formuladores de políticas públicas para ter uma intervenção ali, algumas ações urgentes contra a desnutrição relacionada a doenças. Então, ele realmente é um consenso que traz ali esse compromisso de realmente aumentar a conscientização sobre a importância da desnutrição relacionada a doenças. Em outra mesa também foi discutido a apresentação ali das atualizações da diretriz Braskem para pacientes graves. E eles deram ali uma atenção especial para as atualizações em relação às doses de oferta energética e também proteica ao paciente crítico, sendo recomendado ali a realização dessa progressão desses aportes de uma forma gradual, respeitando as diferentes fases do paciente crítico no curso ali de toda a internação. Além dessa atualização, eles demonstraram ali também que essa diretriz consta com a inclusão de novos tópicos, como ali o direcionamento do cuidado aos pacientes com traumas, né, trazendo aqui as necessidades calóricas e proteicas mais elevadas, e também a inclusão dos tópicos para o direcionamento do cuidado nutricional em pacientes queimados. Em outra mesa, e inclusive uma das discussões mais centrais que teve durante o Congresso, girou em torno da oncologia. E aqui teve uma discussão falando sobre o estado nutricional no paciente oncológico, onde foi abordado assuntos ali como a avaliação da baixa massa magra no paciente com câncer, ele tem se mostrado como um dos principais problemas enfrentados por pessoas que possuem esse tipo de diagnóstico. E essa é uma característica que ela é independente da má função física, como é o que acontece na sarcopenia ou na caquexia, e até é independente da própria progressão do câncer. E foi pontuado ali que a prevalência global é de que mais de 50% das pessoas com câncer apresentem já uma baixa massa muscular. E esse fenômeno, ele pode estar presente no paciente, independente do peso corporal total desse indivíduo e até mesmo da própria massa gorda que esse paciente tem. Então, eles realmente enfatizaram nessa discussão sobre a importância de realizar esse diagnóstico de uma forma precoce, para que seja tomada ações ali de reforço nutricional a partir já desse momento, e não de esperar com que esse paciente apresente algum tipo de perda de função física para partir para esse início. Então, como medidas, eles destacaram sobre as prescrições ideais aí para esse público, destacando as necessidades calóricas em torno de 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso por dia, o aporte proteico em torno de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso, e além disso, incentivaram ali a administração de leucina, por exemplo, vitamina D, e também reforçaram a necessidade desses pacientes manterem a prática de exercício físico.
Ainda na mesa de oncologia, também foram apresentados alguns estudos sugerindo que a microbiota intestinal, ela pode desempenhar ali um papel bastante importante na manutenção da massa magra para esse público. E também em indivíduos idosos, né? E a ação que foi estudada, que foi apresentada, ela mostrou que alguns metabólitos, como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos pela fermentação bacteriana, tanto de carboidratos, como também de fibras solúveis lá no intestino, elas influenciam o metabolismo de lipídios, de carboidratos também, e também de proteínas nos tecidos musculares esqueléticos. E essa ação, ela pode estar relacionada ali a uma ativação da EMPK, que é responsável por estimular a biogênese mitocondrial, aumentando o fluxo sanguíneo e a sensibilidade à insulina nesses tecidos, e o que vai favorecer realmente a retenção da massa muscular nesse público. Ainda na mesa de oncologia, também foi pontuado outros achados também relacionados à microbiota intestinal, onde foi discutido aqui um estudo sobre a influência da modulação intestinal sobre a eficácia da imunoterapia nesses pacientes oncológicos. Então, para uma melhor compreensão, foi dada a definição, né, do que é imunoterapia, que consiste aí em um tratamento relativamente novo, e que ele possui realmente uma ação para ajudar os nossos soldados de defesa, que também são conhecidos como os linfócitos T, a reconhecer ali o câncer, né? Então, a imunoterapia, ela tem uma ação de ativar os receptores dessas células de linfócito T, que são chamados, esses receptores, de inibidores de ponto de controle imunológico, que são os ICIs, e eles têm essa função de acordar e mostrar para os linfócitos T aonde é que está o câncer, facilitando com que eles consigam identificar com maior facilidade o câncer e atacar de forma mais direcionada a esse tumor, né? E as pesquisas, elas trazem descobertas de que a modulação intestinal podem favorecer a ação desses receptores. Então, eles trouxeram evidências mostrando que uma das principais maneiras ali pelo qual a microbiota ela pode modular a imunidade antitumoral é por meio de metabólitos, como, por exemplo, a inosina, e que ela é capaz de melhorar a eficácia desses inibidores de controle imunológico, agindo ali nos receptores de adenosina, os linfócitos T, e isso vai melhorar a ação desses receptores, melhorar ainda mais a ação da imunoterapia. Esses principais achados, eles foram demonstrados principalmente nos modelos de câncer, tanto intestinal quanto de bexiga e também de melanoma, em estudos animais. E um outro metabólito que também foi identificado e estudado seria a formação também dos ácidos graxos de cadeia curta, onde a presença desses metabólitos ali no intestino, eles têm a capacidade de estimular a formação de muco, né, no intestino, favorecendo uma integridade intestinal nessa mucosa, impedindo ali a permeabilidade intestinal, o que também vai impedir ali graus de inflamação de forma sistêmica, podendo ali favorecer a ação também dos linfócitos T. E eles trouxeram aqui, então, algumas das ações para poder auxiliar nessa modulação intestinal, né? Destacando ali a importância de uma dieta e de um estilo de vida bem posicionado, né? Bem saudável. O uso também de prebióticos, como, por exemplo, as fibras solúveis, até mesmo foi citado sobre o uso de probióticos para esses pacientes, e até mesmo ali uma possibilidade de evitar o uso de antibióticos no máximo possível.
Em uma outra mesa, foi dado ali um destaque sobre a importância da atenção contínua do aporte nutricional após a saída de um paciente da terapia intensiva, de uma unidade de terapia intensiva. Eles apontaram aqui esse estudo prospectivo, que teve a intenção de realmente descrever como que era a ingestão de energia e de proteínas dos pacientes após o período de internação na UTI. E eles trouxeram alguns achados que mostraram que apenas 50% dos pacientes atingem 90% das metas proteicas depois de uma internação na UTI, enquanto que os pacientes que permaneciam com a sonda de uma forma suplementar, eles tinham uma chance de atingir ali 90% ou até mesmo mais dessas metas proteicas sugeridas de forma individualizada. E aí, como resultado, esse estudo, ele indicou que a cessação da nutrição integral representou realmente um risco nutricional imediato a esses pacientes que recebem a alta da UTI, demonstrando que esse público também, quando existia a cessação da nutrição integral, eles demoravam, em média, cerca de 6 dias para atingir novamente as metas proteicas por via oral. E aí eles colocaram em conjunto um outro estudo que mostra ali quais seriam os elementos envolvidos a essa dificuldade do paciente retornar às metas nutricionais adequadas após a internação da UTI por via oral, né? Destacando algumas relações próprias do paciente, como modificações fisiológicas, trazendo ali uma maior inapetência, uma saciedade precoce, a presença ainda de alguns sintomas, como náuseas e vômitos, a própria disgeusia, algumas mudanças também funcionais, né, por conta da deglutição, por pacientes que fazem uso de traqueostomia, por exemplo, uma fraqueza generalizada durante esse período de internação na UTI, algumas disfunções psicológicas também, né, trazendo ali quadros de depressão, ansiedade depois desse período de internação. Foi demonstrado também nesse estudo alguns elementos relacionados ao próprio ambiente, onde citam, por exemplo, a oferta das refeições em horários talvez muito inadequado durante o período hospitalar, né? Um período que horários em que não condiz com a fome do próprio paciente. Às vezes foi encontrado também alguns locais que faziam a oferta, a dispensação, né, de quantidades insuficientes dessas refeições, a presença de cardápios restritivos também em alguns hospitais, e a perda de refeições por agendamento, por exemplo, de exames no período das refeições e de distribuição dessas refeições. Também foi destacado aqui elementos relacionados à família e cuidadores, por conta de uma falta de orientação mesmo, ou da própria continuidade do cuidado nutricional, mesmo que em casa, né, quando o paciente recebe uma alta de uma forma mais precoce para casa. Algum grau de entendimento de esse cuidado nutricional ser uma prioridade de forma secundária e até mesmo alguma relação ali de aspecto sociocultural também foi identificado. E, por fim, também mostraram alguns elementos envolvidos em relação à própria equipe assistencial e à transição de cuidados, onde pode existir ali uma falta de conhecimento da própria equipe, de que o paciente ele está com essa dificuldade de atingir a necessidade calórica por via oral, ou até mesmo de que isso pode ser prejudicial para esse momento do paciente. A priorização da equipe ali de enfermagem, por exemplo, de algumas ações inadequadas, como, por exemplo, a remoção ali da sonda de uma forma não programada, e também uma comunicação inadequada, né, onde pode existir a falta de comunicação na transição do cuidado desse paciente da UTI para a internação ou até mesmo para a alta casa.
E, por fim, esse estudo ele ainda pontua algumas intervenções, dizendo que para evitar que tudo isso aconteça e que o paciente consiga garantir as ofertas nutricionais, é importante que seja reforçada a necessidade de manutenção da sonda para assegurar realmente essas metas nutricionais, mesmo que o paciente faça isso em casa. Também sugere que as suplementações, mesmo que seja por via oral, elas sejam facilitadas tanto para o paciente consumir, quanto para a equipe assistencial ali ofertar e aos cuidadores também. E ele sugere também a elaboração de apresentações mais atrativas, para que possa proporcionar um maior estímulo no apetite. Ainda nessa mesa, também foi apresentado ali sobre umas maiores chances de reinternação em 30 dias para aqueles pacientes cirúrgicos desnutridos e sarcopênicos, relacionando ali a necessidade de reforçar planos de alta, né, que instruem melhor essa atenção nutricional por meio da terapia nutricional oral, após a internação que esse paciente teve para a realização da cirurgia. Assim como eles reforçaram aqui, né, como é indicado pelo próprio projeto Acerto, onde eles pontuam que a terapia nutricional oral ou enteral, elas devem ser mantidas após a alta de pacientes que fizeram o uso da terapia nutricional nesse período perioperatório. E, completando as discussões dessa mesa, um último tópico que foi apresentado foi o destaque ali em relação ao público idoso, onde eles pontuaram, né, que esses são indivíduos já com maiores prevalências de apresentar diagnósticos de risco nutricional e também de desnutrição. E isso está relacionado a uma cascata, né, uma multiplicidade de fatores de risco que já existe nesse público. Como, por exemplo, o comprometimento sensorial, um atraso do esvaziamento gástrico, distúrbios de motilidade, a diminuição dos próprios hormônios da fome ali, como a grelina, algumas alterações do sistema de recompensa, né, no sistema nervoso central, que pode prejudicar a percepção de prazer associado aos alimentos palatáveis, destacando aqui uma necessidade de maior atenção quando o atendimento hospitalar nesse público dessa faixa etária, né? Sendo realmente inquestionável a necessidade de uma terapia nutricional precoce, tanto oral quanto interal, para evitar que esses pacientes sejam prejudicados ali pelo diagnóstico nutricional. E, por fim, vou apresentar para vocês sobre a nossa presença, né? Como a Prodite estava presente nesse congresso. Nós, dos científicos, em parceria ali com algumas universidades e alguns profissionais, levamos alguns estudos e estávamos presentes com a apresentação deles em pôster. Então, o nosso primeiro estudo ele foi realizado em parceria com a Universidade Federal de Goiás, e ele diz sobre o impacto da suplementação do Diamax IG no controle glicêmico em paciente com diabetes do tipo 2. Então, esse resumo, ele relata o caso de uma paciente que tinha 23 anos de idade, era do sexo feminino e apresentava um diagnóstico de diabetes do tipo 2. Esse estudo, ele teve uma duração de 12 dias, sendo que 5 dias foi destinado ali para avaliação no momento de intervenção, ou seja, essa paciente estava fazendo uso do suplemento uma vez ao dia, como café da manhã, somados ali de mais 2 dias de washout, onde foi o momento que foi feita a suspensão terapêutica nessa paciente, e seguidos da avaliação de mais 5 dias com essa paciente realizando as refeições habituais que ela sempre fazia antes.
A glicemia dessa paciente, ela foi medida por meio do sensor Libre, que é um aparelho, né, que faz a medição ali contínua da glicemia sanguínea durante todo o dia. E como resultado, esse estudo ele mostrou que durante o momento da intervenção, essa paciente ela apresentou realmente uma maior permanência da sua glicemia dentro da faixa alvo, que seria em torno de 70 a 180 miligramas por decilitro. E ela também apresentou uma queda da permanência de glicemia alta, que seria ali com os valores em torno de 180 a 200 miligramas por decilitro, e também uma queda da sua permanência na faixa de glicemia muito alta, que seria acima de 250 miligrama por decilitro. Então, esse estudo, ele concluiu para a gente que o uso do suplemento oral especializado, ele realmente contribuiu para adequar ali o controle glicêmico dessa paciente. Um outro estudo que foi levado e apresentado também foi realizado em parceria com uma nutricionista do UPA de Olinda. E esse nosso segundo resumo, ele diz sobre a recuperação do estado nutricional em um paciente com quadro de COVID, um quadro de FAUT, né, de fraqueza adquirida na unidade de terapia intensiva, após um quadro de COVID. E esse estudo, então, ele relata o caso de um paciente de 39 anos, do sexo masculino, com uma história de internação prévia e prolongada na UTI após as complicações do COVID-19. E esse paciente, ele se apresentava bastante emagrecido, ele estava ali com um peso de 29,6 quilos, demonstrando sinais mesmo desse diagnóstico de desnutrição, como a perda da bola gordurosa de Bichat, estava com condições precárias ali na dentição, apresentava desidratação. E logo depois da admissão desse paciente na UPA de Olinda, foi iniciada a suplementação com Energizip 2 vezes por dia. E essa suplementação, ela forneceu ali, de uma forma mais facilitada para esse paciente, a soma de 600 calorias a mais por dia. E foi realizado essa intervenção por um período de 12 dias. Como resultado, depois desses 12 dias de suplementação, o paciente ele apresentou ali uma evolução dos parâmetros físicos e também antropométricos, passando ali do peso de 29,6 quilos para 31,9 quilos, 2 quilos. Esse estudo, então, ele conseguiu concluir para a gente que o uso da suplementação nutricional oral, ela promoveu realmente uma resposta positiva na recuperação nutricional desse paciente, mesmo que em um intervalo pequeno de 12 dias. Em seguida, levamos também um estudo falando sobre o Energizip Senior, e ele foi realizado em parceria com o Residencial Geriátrico Lar Docilar no Rio Grande do Sul. E esse estudo, esse relato de caso, ele descreve sobre o impacto da suplementação do Energizip Senior na recuperação do estado nutricional de uma paciente idosa. Então, ele também relata um caso sobre uma paciente de 91 anos de idade, do sexo feminino, que era residente de uma instituição de longa permanência, né? E o relato ele teve como uma duração de 90 dias, onde inicialmente essa paciente ela se demonstrava ali, ela se apresentava desnutrida, com IMC de 18,5 quilos por metro quadrado, então tendo ali como classificação a desnutrição. Foi iniciada a suplementação do Energizip Senior, proporcionando para ela ali um aumento de 222 calorias por dia, a mais do que ela já fazia de alimentação via oral. E essa paciente, ela apresentou uma aceitação muito boa desse suplemento. E
como resultado, ela mostrou uma evolução nutricional depois desses 90 dias de suplementação, onde ela conseguiu garantir e atingir ali um IMC de 22,6 quilos por metro quadrado, que fez ela sair da classificação de desnutrição para eutrofia conforme a idade, né? Então, esse estudo, ele concluiu que o uso da suplementação oral, ela realmente contribui com resultado ali positivo, contribuiu com resultado positivo no ganho de peso. E, além disso, essa paciente, no início da chegada ali no UPA, ela também tinha uma queixa de um hábito intestinal irregular com constipação. E esse hábito intestinal também foi melhorado depois da suplementação, que pode ser ali relacionado com a presença de fibras nessa formulação do Energizip Senior. E, por fim, o nosso último estudo aprovado na Brasp sobre o Pepti Max, e ele diz sobre o uso da fórmula oligomérica especializada, que é o Pepti Max, né, em pó, trazendo a melhora da diarreia em pacientes que apresentavam uma diarreia persistente, isso em um hospital público de Joinville, em Santa Catarina. Então, ele trata também do relato de 2 casos, então uma série de casos, sobre 2 pacientes que estavam já recebendo uma dieta integral por via sonda. Esses 2 pacientes, eles já estavam apresentando um quadro de diarreia persistente e já faziam uso também de uma dieta oligomérica de sistema fechado. Como protocolo dessa instituição parceira, que é o Hospital Hans Dieter, essa instituição, ela tem como protocolo fazer o uso do Pepti Max em pacientes que apresentam a diarreia persistente. Então, eles fazem a troca da dieta de sistema fechado para a dieta Pepti Max em pó. E depois de terem realizado essa troca, eles perceberam que teve uma melhora no quadro diarreico para ambos os pacientes e faz acreditar ali, né, que a utilização dessa fórmula oligomérica do Pepti Max, ela foi fundamental realmente para melhorar esse quadro diarreico, tendo em vista ali toda a composição desse produto, né, por meio de TCM, de proteína hidrolisada e também da presença de glutamina, e até mesmo por conta da flexibilidade de uso desse produto, quanto ao tempo de infusão e também de osmolaridade, por ser um produto em pó. Trazendo aí esses resultados positivos também para esses pacientes. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês sobre os highlights da Brasp. E eu estou à disposição para caso alguém tiver alguma dúvida e agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigada.